Você aí de casa acompanha também o nosso bate-papo que a gente começa nesse momento, recebendo a nossa querida cosmetóloga Sabrina Sartori, diretamente de Rio Claro, atendendo nosso pedido mais uma vez, para falarmos sobre o verão. Essa temporada de férias que muitas pessoas esperam o ano todo, né, Sabrina? Programando viagem, para poder realmente ou aproveitar a praia, a piscina, o sol, não é, na chácara, as festas de fim de ano. De jeito nenhum. E principalmente porque os raios solares parecem que estão realmente muito fortes, não é? E o que é radiação solar, sabe? Pra gente poder começar o nosso bate-papo. Então, Fabiana, a radiação solar nada mais é que a energia emitida pelo Sol, né? Então, em particular, aquela energia de radiação eletromagnética. E como toda radiação, ela tem o poder de penetrar na nossa pele e causar alterações. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai se expor ao sol. Inclusive, a Sabrina trouxe pra gente algumas imagens para você de casa acompanhar, e essa exemplifica muito bem essa questão que a gente acabou de salientar da radiação solar. Dá pra gente ver perfeitamente o sol e as ondas eletromagnéticas em relação, não é, indo em direção à Terra, né? Exatamente, isso, foi exatamente isso que eu falei pra você, que as ondas podem até, inclusive, penetrar na nossa pele se a gente estiver sobre uma exposição solar. Agora, quais os efeitos que a gente pode dizer dessa radiação solar? Existem efeitos benéficos e maléficos, é isso? Sim, como benefício do sol, a gente tem a produção de vitamina D, né? Que ela vai ajudar a sintetizar o cálcio nos nossos ossos, né? Agora, como malefício, a gente vai ter aí o eritema, que é aquela vermelhidão, aquela ardência que você consegue ver mesmo na pele. Fica vermelho, isso, né? Mas a gente também tem o fotoenvelhecimento, que depois serão as manchas, as rugas, flacidez, aquelas linhas de expressão, né? E depois, mais ainda, pode ter lesão direta com o DNA e inclusive um câncer de pele. Isso porque a radiação solar, ela penetra na nossa pele. Então, por isso que é importante se prevenir para evitar esse processo. E tem alguns locais que são mais castigados, digamos assim, pelo sol. A gente vê as mãos, sim, onde aparecem as manchas e causam envelhecimento dessa área. E o colo aqui também, né? E o rosto. O rosto. Essas são as áreas mais expostas, né? As demais áreas a gente acaba usando roupa, mas as mãos a gente usa para dirigir, né? A gente tá sempre ali com a mão utilizando e o rosto também tá sempre exposto. A gente acaba esquecendo de se cuidar. Agora, em relação a essa radiação, tem um horário específico que a gente deve evitar se expor ao sol? Então, como é que é essa história? Sim, recomenda-se, né, evitar esse pico das 10 da manhã às 4 horas da tarde, que é o pico de maior incidência dos raios, né? Inclusive é a parte que dá mais quente do dia. Então, evitar esse horário. Tomar sol antes das 10 ou depois das 4. Para você aí de casa, tome cuidado. Você que já está com as férias, as viagens marcadas e principalmente tem criança. As crianças se expõem muito à radiação solar por conta das brincadeiras, porque elas não têm noção, elas querem brincar e ficam muito tempo expostas muitas vezes. E os pais que têm que tomar cuidado com a hidratação e também com essa questão da proteção solar, né, Sabrina? Evitar esse tempo excessivo de exposição e enquanto a criança estiver no sol, sempre protegê-la corretamente. Muito bem, a gente tem também aqui uma outra imagem para você de casa acompanhar junto com a gente, que a Sabrina mandou para ilustrar o nosso bate-papo. E essa é para ilustrar a diferença da radiação solar mesmo, né? Que a gente tem os raios UVA e UVB. Explica pra gente, Sabrina, por favor. O UVB, ele vai penetrar na primeira camada da sua pele, tá? Que é a epiderme, é a camada mais superficial. Então, ele que vai causar o eritema, que é a queimadura solar, que é aquela vermelhidão, aquela ardência. Então, assim, se você imaginar, por exemplo, se você pegar uma corda e você começar a movimentar essa corda, quanto mais energia você coloca, menor é o comprimento de onda dela. Então, ela vai começar a ficar assim, certo? Então, assim, quanto menor o comprimento de onda, menor a penetração, porém mais energia. Essa energia, ela pode interar diretamente com o seu DNA e aí causar até um câncer de pele. Olha então só. A gente fala, ela tem um comprimento de onda menor, mas ela é mais enérgica. Certo. Né? E aí você tem o UVA, que é a radiação que se você fizer um movimento com menos energia, a onda vai ter um comprimento maior. Então ela tendo um comprimento maior, ela vai penetrar mais profundamente. Então essa aqui atinge a derme, que é a segunda camada da nossa pele. Então ela é responsável pelo bronzeamento, né, que as pessoas acham bonito, esteticamente, porém o bronzeamento quer dizer que você realmente tomou um excesso ali de UVA na pele.
né? Que isso aí o nosso corpo desencadeia a produção de melanina, que essa coloração é uma maneira do organismo se defender do sol. Então aí fazendo isso, as pessoas acham que estão ficando bonitas, mas elas estão prejudicando o organismo. Ou seja, a gente pode dizer que o bronzeamento nada mais é do que um mecanismo de defesa, de escape de algum dano que está sendo ou que provavelmente vai causar ou que já está causando defeito. Ou seja, você ficou mais tempo do que devia. E já começou a fritar, digamos assim, né, Sabrina? E o UVA também é responsável pelo fotoenvelhecimento, que é aquele que vai dar melasma, que são as manchas na pele, rugas. Então ele vai quebrar colágeno e elastina, você vai ficar com flacidez. Então assim, não tem um que seja mais prejudicial que o outro. Os dois têm que tomar cuidado, os dois podem induzir ao câncer de pele. E aí que entra a questão da proteção solar, que a gente vai falar com mais detalhe, não é? Para você aí de casa acompanhar esse bate-papo com a Sabrina Sartori, junto com a gente daqui a pouquinho, para você aí de casa ter essa noção de como fazer essa prevenção também com o fator de proteção solar adequado. Ai, mas antes a gente tem mais uma imagem para mostrar para você, é isso? Vamos lá, colocar para você de casa. Ah, e aqui exemplifica realmente a entrada de onde vai, não é? A epiderme, a derme e a hipoderme, é isso, Sá? Exatamente. Então a epiderme, como eu falei, é a radiação ultravioleta B. E a derme é a radiação ultravioleta A. Certo. Tá? Então assim, a gente tem a reação aguda, que é aquela que a gente fala, nossa, fiquei vermelha, tô queimado, tal. Tá ardendo. Você acaba se preocupando só com ela. Mas tem a reação crônica, que é aquela que vai desencadear às vezes 10, 15 anos depois, que são as manchas ou até um câncer de pele. Então as pessoas se preocupam mais com aquela aguda, né? Tô vermelha, tô ardendo, mas não, tem o depois também, às vezes anos depois que você vai descobrir. Por isso que a gente fala que é o envelhecimento precoce, né? Que é aquele sol que você tomou lá aos 15, 20 anos, mas você vai sentir a partir dos 35, 40, isso, 45 anos. Você começa a ter os efeitos que poderia deixar de ter se você tivesse cuidado lá atrás, né? Por isso que é importante. Hoje em dia a gente tem mecanismos, não é, para essa prevenção muito mais à disposição do que alguns anos atrás. Isso é importante. Certeza. Eu ainda acho, não é, o valor do protetor solar muito alto em relação ao salário mínimo da grande maioria da população. Mas ainda já está mais acessível do que foi há 10 anos atrás, digamos assim. Aqui no bate-papo, falando de saúde, falando de beleza, com a cosmetóloga Sabrina Sartori, diretamente de Rio Claro, sobre o verão. Saiba os principais cuidados que você deve ter com a sua pele. A gente entendeu como é que funciona a radiação solar, os benefícios, os malefícios, o horário que você não deve se expor, não é? Também a classificação dos raios UVA e UVB. E agora a gente entra na questão do filtro solar. Sabrina, qual a quantidade, não é, certa, exata, que as pessoas devem aplicar na pele para ter a real proteção? O correto, Fabiana, é aplicar 2 miligramas por centímetro quadrado, tá? Então isso equivale a 1 grama no rosto da mulher e 1,5 gramas para o rosto do homem. E para o resto do corpo equivale a 30 gramas. Aí você vai falar, mas como que eu vou saber como que é 1 grama para o rosto? Quantificar, né? Isso, né? Isso. Então assim, você vai pegar aqui o dedo, a ponta do nosso dedo, que tem até já esse risquinho, essa delimitação. Você vai pegar o protetor e aplicar ele aqui generosamente. Então você vai começar do risquinho e vai preenchendo até o final mesmo o término do dedo, tá? Então essa quantidade que você aplicar aqui vai dar exatamente 1 grama para você estar aplicando no rosto. Isso aí acho que facilita para a pessoa passar a quantidade correta. Porque assim, às vezes você quer economizar, vou passar um pouquinho porque custou caro, mas você está perdendo dinheiro, porque você não está nem usando ele corretamente, nem protegendo a sua pele. Então o correto realmente é usar generosamente ele na pele. E é interessante frisar que existem diferentes tipos de pele. E você precisa saber qual é o seu tipo de pele para comprar o protetor certo também, né, exatamente. Sabrina? Que assim, a tabela mais conhecida hoje é a tabela de Fitzpatrick, tá? Thomas Fitzpatrick, ele foi um dermatologista americano e ele classificou a pele humana em 6 tipos. Então vai do fototipo 1, que é aquela pele mais branca. Então assim, ela nunca
se bronzeia e ela sempre se queima. Então ela é muito sensível ao sol e o tempo de exposição de uma pele assim é 10, 15 minutos, a pessoa já começa a sentir os efeitos do sol. Isso é claro que varia de pessoa para pessoa e interfere também em estação do ano, latitude, longitude, horário, tudo isso interfere. Mas na média é esse o tempo que ela costuma ficar. E vai até o tipo 6, que é uma pele bem escura, que são pessoas afrodescendentes, então é um tipo de pele que nunca se queima e com relação ao bronzeamento ela está sempre completamente bronzeada, né? Como a gente explicou, a melanina é uma defesa, então as pessoas que têm a pele mais escura têm um pouco já dessa defesa natural. Mas isso não quer dizer que não precise de proteção solar. Exatamente. Mas é uma pessoa que ela aguenta ficar mais tempo antes de ter toda aquela ardência e tudo mais. Então é uma pessoa que consegue aí ficar até mais de 1 hora no sol assim tranquilamente. Inclusive a gente tem uma imagem para mostrar para você aí de casa acompanhar junto com a gente na sequência. Olha aí, que é essa tabelinha aí. Não, acho que vai ficar um pouco difícil para todo mundo ver, porque ela tá letrinha pequena, mas se você digitar lá no Dr. Google... Sim, tabela Fitzpatrick, que você vai ter. Você vai ter. Você já consegue mais ou menos se encaixar onde você tá. A média do Brasil é o fototipo 3, tá? Que queima moderadamente, também bronzeia moderadamente. Então aí a pessoa consegue ficar os seus 45 minutos no sol e depois já começa a ter ardência. 45 minutos no sol, mas evitando das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Com certeza, e sempre consultar o dermatologista. Isso, não é? E mesmo assim usando o fator de proteção solar, Com né? certeza. É necessário aplicar o filtro solar 30 minutos antes da exposição ao sol? Não, porque uma vez que você aplica, ele já está absorvendo ou refletindo a radiação. Ou seja, se você aplicar 30 minutos antes, você vai perder tempo de efeito. É, exatamente. Então, agora, assim, dependendo para onde você vai, se você vai caminhar para chegar no local, no sol, aí já passa antes de sair. Agora, se você vai de carro, não vou deixar para passar lá, também pode. Não tem problema. Mas não tem problema. Vai sair na exposição, pode passar, não tem que ter esse tempo antes. É necessário reaplicar o filtro solar que diz, não é, ser a prova d'água? Então, sim, porque ele, mesmo sendo resistente à prova d'água, depois de um tempo, essas substâncias que absorvem a radiação, elas começam a se degradar. Então, elas começam a perder o efeito de absorver ou refletir a radiação. Daí a necessidade de reaplicação. Agora, de quanto em quanto tempo a gente tem essa necessidade de reaplicação? Porque às vezes a gente esquece, né? Sai de manhã, passa e passa o dia todo só com aquela primeira aplicação da manhã. Perde o efeito, né, Sabrina? Primeiramente, é importante limitar o seu tempo de exposição no sol. Mas o ideal é reaplicar a cada 2 horas, tá? Com aquela aplicação generosa que a gente comentou, partindo aí de 1 grama na pele. E essa é a aplicação que você deve fazer, de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas. Porém, hoje a gente já encontra no mercado produtos que têm até 12 horas de proteção. Verdade. Então, assim, você pode aí passar de manhã e até depois das 12 horas no fim do dia, quando você chega em casa, você tá protegida. Que ótimo isso. Esse é o avanço da cosmetologia. E é muito mais prático para as mulheres que usam maquiagem, porque ficar reaplicando protetor solar já maquiada não dá certo, Então, ele inclusive já vem com a cor de base. Olha, então, de bom. manhã você passa a base, é como se fosse de fato uma maquiagem, né? O pigmento, ele até ajuda isso. E aí você tá maquiada, tá bonita, tá protegida. É claro que se você lavar o rosto, transpirar muito, você vai ter que reaplicar. Mas numa situação normal, ele aguenta aí até 12 horas, tem de 8, isso aí você encontra já disponível no mercado. É importante ler o rótulo também, sim, né, Sim, na frente ele já tá até marcado. Especificado. Quantas horas de proteção. A gente tem uma imagem, inclusive, pra gente poder ilustrar essa parte do nosso bate-papo, pra você aí de casa acompanhar junto com a gente, que a Sabrina nos enviou. Olha aí. A aplicação. Generosamente. Então tem que ficar esbranquiçado. Generosamente. Tem que ficar esbranquiçado, tá? E tem vários veículos, né, Sabrina? A gente sabe que tem em creme, tem em gel, oil free, mousse, spray. Agora tem oleosa, um com monte cor, de apresentação, né? O que não falta é produto hoje para você escolher. Se não usar, desculpa. Agora, tem que tomar cuidado também com essa questão do tipo de pele. Se a pessoa tem uma pele oleosa, não vai poder usar o creme. Exatamente. Né? Não pode acelerar o processo de espinha, tudo isso aí você vai ter que ver com o seu dermatologista qual tipo de pele e qual fototipo. Isso é muito importante, porque a gente tem fator de proteção solar que vai de 4 até
Hoje é a 100, partir de 6. A regra é a partir de 6. E vai até o 100, não é? Tem até proteção solar. Eles não estão mais colocando 100, porque quando colocavam 100, a pessoa achava que ela estava 100% protegida. Ô, gente, não é assim que funciona, não. Então, eles tiraram o 100 por causa disso. Tem até o fator de proteção 70, que são para as pessoas que têm muita sensibilidade, que são bem branquinhas, como eu, por exemplo. Ou pessoas que estão fazendo tratamento de pele, né? São pessoas que já tiveram mancha, estão cuidando, então realmente é legal aí estar bem protegido. E é interessante você ter a ajuda do seu dermatologista para poder investir num produto adequado e não ficar gastando aleatoriamente. Exatamente, né? A palavra correta é investimento. É investimento da sua saúde e da sua proteção. Sim. Em dias nublados, Sabrina, a gente deve usar protetor solar? Ou não precisa? Tá nublado, não tem sol, não vou usar. Com certeza. O fato do dia estar nublado não quer dizer que não está passando radiação. Né? O dia estar nublado quer dizer que o sol não está presente, mas a radiação está passando pelas nuvens, tá? As nuvens não bloqueiam completamente a radiação ultravioleta. Então, assim, às vezes é comum a pessoa ir para a praia, né? Popularmente é o chamado mormaço. Ah, tá nublado, então não vou passar. Chega à noite, tá com queimadura solar no corpo todo. Porque você não viu o sol presente ali, porém ele passou pelas nuvens e atingiu a sua pele. Agora, a gente falou de vários tipos de protetores solares. Existe o protetor solar para o adulto e aquele que a gente fala para crianças, que vem escrito kids ou até o baby, isso, né? O infantil. O infantil. A gente pode passar o protetor solar do adulto nas crianças? Tem perigo? Não é recomendado. Existe diferença entre para adulto e para criança, tá? Primeiramente, lembrando que não deve aplicar num bebê até os 6 meses de idade. Certo. E também não é recomendado expor uma criança por muito tempo no sol, principalmente nesse sol de pico forte. Porém, se você for aplicar, tem que ser o infantil, porque ele é hipoalergênico, tá? Ele vai livrar a criança de possíveis alergias, coceiras. E além do filtro químico, ele tem o filtro físico, que é como se fosse uma barreira mesmo, que reflete a radiação e até evita sair na água. Então, realmente, se ele é infantil, ele foi feito para a pele da criança. E pode confiar, porque as empresas passam por testes, não é? Para poder colocar tudo isso no mercado. A aprovação da Anvisa é muito importante. Voltando só para a gente salientar a questão do FPS que vem escrito na embalagem, fator de proteção solar, que são aqueles números. Isso também a pessoa precisa ficar atenta. Precisa. O número, ele significa quanto tempo a mais a sua pele está protegida. Tá. Então, por exemplo, assim, você, no caso, você consegue ficar 5 minutos no sol. E aí você vai passar, então, um FPS 15. Isso significa que você está 15 vezes mais protegida, tá? Então, você aguenta ficar até 75 minutos no sol, tá? Cuidado que, por exemplo, um FPS 60 não quer dizer que ele é 4 vezes mais poderoso, mas quer dizer que ele vai prolongar por 4 vezes o tempo de exposição. Tomar cuidado com isso. Que a pessoa acha que ele é mais forte. Ele não é mais forte, ele apenas tem um tempo a mais de exposição. Tá? O FPS, ele é usado para medir o raio UVB. Tá? O UVA é um outro tipo de teste, porque antigamente os filtros solares eles só protegiam contra o UVB. Mas com o estudo da cosmetologia, a gente viu que a pele também sofre a radiação UVA. E hoje você já encontra proteção UVB, UVA e luz visível. Então hoje já é possível encontrar proteção contra essas 3 radiações. Para você ir de casa acompanhar junto com a gente. Agora, quais lugares são necessários um cuidado maior, digamos assim, Sabrina? Olha, lugares, por exemplo, praia, que tem neve, que tem areia, que tem água, lugares com neve, são lugares que refletem mais a radiação. Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado aí dobrado, né? É quando mesmo as pessoas vão na praia e lembram do protetor, é por causa disso. Mas você tem que tomar cuidado também com o horário, com o tempo de exposição, não é só na praia. Fora da praia também, conta a latitude, a altitude, o país que você tá, entendeu? A roupa que você tá usando, então tudo isso tem que ser levado em conta. Não é só praia, ou só neve, ou só montanha que você tem que fazer uso do protetor solar. Agora, para você ir de casa acompanhar junto com a gente, nós temos também mais uma imagem para você ir de casa, não é? Acompanhar para a gente finalizar o nosso bate-papo. Como se proteger do sol sem deixar de aproveitar o verão? Você pode aproveitar, mas tem que ter todas essas regrinhas para não ter esse problema de queimadura de pele, que quando descasca a pele, aí é complicado demais, né, Sabrina? Já fez uma lesão, já lesionou essa pele, já machucou a célula, né? São células mortas aí sendo perdidas pelo organismo.
Isso você pode fazer com tudo isso que a gente falou, não é? Pode Sim. ter essa exposição solar adequada. Dá para aproveitar o verão, né? Mas assim, como dicas, usar um protetor solar de acordo com a sua pele, fazer a reaplicação generosa, né? Saber que você tem que tomar cuidado com o tempo de exposição solar. Então não é também só se proteger, né? Você tem que saber os picos, os horários, aquilo que a gente comentou do horário, né? E também fazer uso de objetos que podem te ajudar, que é roupa, um óculos de proteção, um chapéu. Então assim, sabendo ter esses cuidados, dá para aproveitar o verão sem colocar em risco a sua saúde. Muito bem, conversamos hoje com Sabrina Sartori, cosmetóloga, falando com a gente sobre todas essas questões de deixar a sua pele mais saudável, mais bonita, mesmo curtindo o verão, curtindo o sol, porque tem gente que é apaixonada pelo sol, não fica sem tomar sol de jeito nenhum, mas tendo a consciência vai conseguir aproveitar. Com certeza. Querida, obrigada. Obrigada eu, Fabi. Prazer enorme ter você aqui junto com a Igualmente, gente. obrigada aos telespectadores, agradeço pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez, espero que você volte sempre para poder falar com a gente desses assuntos que são tão importantes, não é? Pra gente poder ter mais saúde, mais qualidade divulgar de vida. Esse conhecimento, né? Com certeza. Obrigada por dividir isso com a gente.